tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá!
Boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro para celebrar ainda em casa. Vocês estão percebendo que eu estou novamente na casa da minha mãe, do meu falecido pai. Que você possa ser abençoado nesta noite. Boa noite, irmãos, queridos. Muita saudade de todos. E nessa oportunidade, antes do culto, gostaria de ler um texto com os irmãos. Um texto que realmente nos traz assim, bastante ânimo, Pelo aquilo que nós estamos convivendo, Estamos vivendo nessa situação toda, mas Deus está sempre conosco. Vamos ler então os Salmos 33, dos versos 18 ao 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar sua alma da morte e conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nosso coração nele se alegra, porquanto confiamos no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Eu vou orar nesse instante, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela igreja e pelos que estão assistindo. Senhor Jesus, querido Pai, mais uma vez chegamos ao teu trono da graça, Senhor, agradecendo pelo teu amor, agradecendo pelas bênçãos desse dia. E agora, Pai, pelo culto que vamos ter, ó Deus, que eu possa estar com o teu servo, que vai trazer a mensagem, e aqueles que estão assistindo, Pai, possam ser alimentados pela tua palavra, Pai, e ser encorajados para melhor te servir e testemunhar de ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas e fraquezas. É confiada nas tuas ricas e preciosas promessas. É em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Me alcançar.
ter a presença do Mateus Feliciano, que é nosso filho. Ele é pastor e também cuida de uma ONG chamada Seara Urbana. Eu vou deixar os contatos aqui, caso você queira ajudar esta ONG, que cuida de moradores de rua, de população de rua, de modo geral. Há mais de 10 anos que ele cuida desta ONG. Que Deus possa nos abençoar através desta mensagem que Deus colocou no coração dele, que fala sobre a sociedade que Deus deseja. Olá a todos e todas, eu sou Mateus Feliciano e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre a sociedade que Deus deseja. E é claro que aqui eu não tenho a pretensão de passar detalhadamente, né, como eu acho, pelo menos como eu entendo, como que é uma sociedade que Deus deseja, mas dentro da carta de Paulo aos Efésios, eu queria trazer alguns pontos que eu entendo ser importantes ali, para que a gente possa, juntos, construir uma sociedade que esteja mais de acordo com a vontade de Deus, né? De acordo com aquilo que Deus entende que a gente deveria viver como cidadãos, né? A igreja, ela faz parte da sociedade, mas ela não é a sociedade como um todo, né? E também a gente não tem que entender que nós, além de sermos cristãos, de sermos discípulos de Jesus, nós também somos cidadãos, né? Então, nós fazemos parte de uma ou mais sociedades, né? Então, pensar, refletir sobre como estamos sendo cidadãos dentro dessa sociedade é importante, faz parte da missão que Deus quer da igreja, quer de nós, né? Então, eu vou ler alguns blocos dentro da carta de Paulo aos Efésios, para que a gente possa refletir sobre isso, né? Quais são alguns pontos principais nessa carta, pelo menos no trecho que eu vou ler, no capítulo 4, que é importante para que a gente possa refletir sobre uma sociedade que Deus deseja, tá? Bem, lá em Efésios capítulo 4, eu vou ler do versículo 17 ao 21, para a gente começar, e depois fazer alguns apontamentos sobre esse bloco, tá? Efésios 4, capítulo 4, versículo 17 ao 21, diz o seguinte: Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Quando a gente lê esse trecho, algo que me chama a atenção nesse trecho é como é importante dentro de uma sociedade, e eu entendo que é uma das coisas que Deus deseja de uma sociedade, é que a gente consiga discernir os valores dentro de uma sociedade. Discernir tanto quais são os nossos valores, discernir quais são os valores da sociedade onde a gente está, onde a gente vive, e discernir os valores de Deus. Aquilo que Deus entende ser primordial para que a gente possa viver segundo a vontade dele, né? Então, são 3 discernimentos que eles se entrelaçam, né? Eles vão estar juntos nessa conexão, mas que às vezes a gente também precisa pensar neles separadamente, para que a gente possa refletir mais cuidadosamente, de forma mais pontual em cada um deles, né? Porque, olha só, se a gente vive, ou se a gente vivesse de acordo com tudo que a gente pensa, sem levar em consideração qualquer limite,
Então vamos dizer que a gente vive uma sociedade sem limites da lei, né, do nosso Código Penal, da nossa Constituição. Vamos pensar numa sociedade sem limites morais e sem limites éticos, por exemplo, né? Então, a gente pode viver de acordo com o que a gente pensa. Então, qualquer coisa que a gente pensar, que a gente está a fim de fazer, a gente faz. Que tipo de sociedade a gente teria, né, sem esses limites, né? Viver de acordo com o que a gente pensa, sem discernir valores. A gente não vai se preocupar em discernir valores, né? Acho que um exemplo clássico, né, tá no livro do Fyodor Dostoiévski, um escritor russo que eu gosto bastante. Ele tem um livro que talvez seja o maior clássico dele, Irmãos Karamazov. E lá tem esses dois irmãos, né, desse sobrenome, Karamazov, e um que não é tão piedoso, ou pelo menos ele não é tão fiel assim, ele não é um cristão, alguma pessoa de fé, e ele tem um irmão que é uma pessoa de fé, né, inclusive um clérigo, né, e ele chega para esse irmão e ele fala o seguinte, né, o irmão que crê, ele fala para o irmão que não crê, né, ele diz o seguinte, se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, quando a gente vive numa sociedade onde a gente não tem os valores muito bem solidificados, e eu falo desses 3 tipos de valores, né, vou repetir, são os nossos valores, aquilo que a gente entende que é primordial, essencial, que a gente não abre mão, os valores que estão na sociedade, discernir quais são esses valores, e os valores que Deus tem para nós, né? Essa tríplice, né, essa tríade, ela é importante para que a gente possa confrontá-las, né? A gente entender aquilo que Deus quer, quais são os valores que Deus tem para nós na sociedade, que ela entre em conflito, ou que a gente pelo menos possa colocar em xeque os nossos valores. Então, o que é primordial para a gente, aquilo que a gente não abre mão, e colocar em choque com aquilo que Deus não abre mão. E, ao mesmo tempo, fazendo esse paralelo com os valores da sociedade, né? Olha só que Paulo, né, repetindo aqui o versículo 7, ele fala assim, ó, eu insisto no seguinte, não vivam como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então, olha só, Paulo não está dizendo que toda e qualquer sociedade que não tem explicitamente ou confessionalmente Deus como seu padrão, ela não vive nada de Deus. A questão não é essa. A questão é, quando você vive numa sociedade como uns pagãos, ou quando você vive numa sociedade onde essa sociedade, todos ou praticamente todos os valores, os principais valores da sociedade não tem a ver com aquilo que Deus quer, essas pessoas estão com a mente na escuridão. Elas não conseguem perceber ela mesma, não conseguem perceber o outro e não conseguem perceber Deus agindo ali naquela sociedade, né? Ele fala que eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Não conhecem a profundidade daquilo que Deus quer e teimam, às vezes, até em dizer que Deus não existe ou que os valores de Deus não são exatamente esses que estão na Bíblia, ou a pessoa acaba criando um Deus para ela mesma. Então a gente vive, todos nós vivemos numa sociedade que vão ter valores ou padrões que não estão de acordo com aquilo que Deus quer. Então, conhecer bem aquilo que Deus quer é importante. Discernir esses valores de Deus é importante para que a gente possa confrontar uma sociedade. Então, quando uma sociedade dá mais valor ao dinheiro do que às pessoas, a gente precisa pegar os valores de Deus e confrontar. Falei, peraí, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro? O que a Bíblia fala sobre o ser humano? Então a gente vai confrontar na Bíblia e vai ficar muito claro, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
né? Jesus vai falar que é mais fácil um camelo passar por um buraco numa agulha do que o rico entrar no reino do céu. Claro que ele não está falando aqui da pessoa que todas as pessoas que têm dinheiro não vão entrar no céu, não é isso. O que Jesus está dizendo é a pessoa rica, e o rico na Bíblia é aquele que tem amor ao dinheiro. Então, quando a pessoa tem amor ao dinheiro, ela torna o dinheiro um Deus. Então, ela não tem mais Deus como o Deus dela. O Deus dela agora é o dinheiro. Então, toda pessoa que tiver um outro Deus que não seja o próprio Deus, ela está condenada a não viver com esse Deus. Porque ela colocou um outro Deus no lugar desse Deus. A pessoa vive de acordo com um Deus, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa. Então, nós precisamos discernir esses valores, os nossos valores, os valores que Deus tem na sociedade e quais são os valores da sociedade. Porque uma sociedade, por exemplo, que diz que todo estabelecimento comercial precisa ter rampa de acesso para deficiente. Todo estabelecimento comercial, pelo menos de venda, né, precisa ter um cardápio em braille para que pessoas cegas possam também ter acesso àquele cardápio, né? Isso são valores não de pagãos, esses são os valores de Jesus, ou seja, o valor da inclusão. Você está incluindo as pessoas mesmo com as suas necessidades físicas, com qualquer outras necessidades, para elas fazerem parte dessa sociedade. Agora, quando uma igreja não tem rampa de acesso para cadeirante, quando uma igreja não tem uma Bíblia em braille para uma pessoa cega participar daquele culto, ela está sendo mais pagã do que uma sociedade. Percebe? Então, esses valores precisam ser entendidos, compreendidos e confrontados, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer. Continuando no texto, Efésios 4, agora a partir do versículo 22 até o 29, diz o seguinte. Paulo fala assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, nem fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, a gente percebe que Paulo tentando trabalhar com a igreja de Éfeso uma mudança, mas não uma mudança apenas comportamental, não apenas uma mudança, talvez até de pensamento, mas uma mudança de dentro para fora. Então você precisa passar por uma metanoia, né, que Paulo vai falar em Romanos 12, uma transformação, uma renovação da mente para que possa experimentar a vontade de Deus, né? Então essa mudança precisa ser de dentro para fora. Nessa mudança de dentro para fora, quando a gente externaliza essa mudança, ela precisa ser diferente dos valores que estão postos na sociedade, que não tem consonância com os valores de Deus, né? Então, olha só. Ele fala aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Ele fala da verdade, né? Versículo 25. Por isso não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, eu estou falando aqui em novembro de 2020. Talvez alguém vai acessar esse vídeo mais para frente, não necessariamente nesse domingo. Mas nós estamos perto das eleições para prefeito e para vereador nas nossas cidades aqui no Brasil. E
tanto nas últimas eleições, né, de 2018 para presidente, né, para senador, governador, deputado federal, estadual, a gente teve muitos problemas com fake news, né, com notícias falsas, né, e isso continua nessas eleições, não só exatamente para as eleições, mas para outras questões. Mas por que eu estou citando as fake news quando está falando para a gente falar a verdade por irmão? Porque muitas vezes nós temos alguns valores que não estão de acordo com Deus, e para defender esses valores a gente usa do recurso da fake news. Por quê? Quando alguém lê uma notícia que está degradando, está manchando, está trazendo um mal para uma pessoa ou para uma ideologia, que quer que seja, para um partido político, para um candidato, que a gente não gosta, aquilo, dependendo da situação e da pessoa, alegra a pessoa. A pessoa fica alegre porque ela recebeu uma notícia de que o candidato um outro candidato que ela não gosta, uma ideologia que ela não gosta, um partido que ela não gosta, é manchado por alguma questão. Muita gente compartilha, passa para frente essa notícia, porque não importa se é verdade. A verdade não importa mais. O que importa é o seu valor. Você entende que aquele candidato, aquela ideologia não pode ser, não é boa para ninguém. E aí, por causa de um valor equivocado nosso, a gente compartilha daquilo independente se é verdade. Não importa mais a verdade. Importa se essa notícia que eu estou espalhando, essa fake news, ela está manchando outro candidato, está manchando uma ideologia, está manchando um partido, ou uma fake news que vai estar brilhantando o meu candidato, o meu partido, a minha ideologia política. Então, as fake news, ela tem a ver muito mais com a intenção, com a motivação errada e equivocada do que com a verdade. Nós devemos dizer a verdade. Nós não devemos espalhar fake news, nós devemos verificar se aquilo que nós estamos recebendo é verdade, porque isso vai fazer um mal grande para a sociedade, vai fazer um mal para a igreja, vai fazer um mal para a gente mesmo, né? E olha só o que ele continua falando aqui, né? No versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e nem fiquem o dia inteiro com raiva. Versículo 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, a gente percebe que toda essa polarização política que a gente tem vivido no nosso país, né, nesse momento, não só nesse momento, mas, né, pelo menos nos últimos 5, 6, talvez aí desde 2014, provavelmente, isso começou com mais intensidade, nas eleições de 2014, e onde a gente acaba ficando com raiva do nosso irmão porque ele entende diferente alguma coisa, uma questão política, algum candidato que é diferente do nosso, algum partido político que é diferente do nosso. A gente demonizou alguns partidos políticos e às vezes santificou alguns partidos políticos como se isso fosse possível, isso é impossível de ser feito. É uma construção humana, não tem nada a ver com Deus, uma construção humana que pode sim, alguns seguirem mais aquilo que Deus quer, outros menos, isso é passível, mas a gente não pode formar na integralidade, né? Então, a gente acaba ficando com raiva do nosso irmão porque o irmão não segue uma ideologia nossa, não segue nosso partido político, não segue nosso candidato, ou segue um candidato que a gente não gosta, um partido político que a gente não gosta. Então, essas ideologias, esses valores que estão postos na sociedade, se a gente não discernir bem esses valores, a gente vai ter essas dificuldades de sofrer uma mudança, porque a gente já não quer mais mudar, a gente quer reforçar a nossa ideia, a gente quer reforçar aquilo que a gente acredita e não mudar. A gente, nessa polarização que nós temos vivido, a mudança, a gente sempre espera a mudança do outro, o outro tem que mudar, ele tem que abandonar aquele candidato, ele que tem que parar de acreditar nesse partido político, ele que tem que parar de seguir essa ideologia, tem que seguir a minha. Então eu não vou mudar, a minha é essa, e você tem que seguir a minha. Então isso faz um mal grande para a sociedade, não é isso que Deus quer de nós. Para a gente caminhar para o final, Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, fala o seguinte:
E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que palavra difícil, mas que palavra oportuna pela polarização política que a gente tem vivido no nosso país nesses últimos anos, né? Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Isso vale para as redes sociais também. Um pastor que foi meu pastor Laurence Salles, um amigo muito querido, pastor na Igreja Batista em Manoel Geraldo, ele falava o seguinte: quando todo mundo está gritando, a gente não consegue ouvir o outro, a gente só consegue ouvir a nossa voz. Quando a gente está gritando, a gente não consegue ouvir outra pessoa, a gente só consegue ouvir a nossa própria voz. E a gente abafa a voz do outro. Então, o terceiro ponto sobre uma sociedade que Deus deseja de nós, principalmente nós cristãos, é que o outro importa. Pensar na outra pessoa importa, mas Deus importa ainda mais. É claro que nós não vamos deixar o outro em nome de Deus, isso não faz sentido. O próprio Deus falou assim: ame a mim sobre todas as coisas, né? Ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Não tem como amar a Deus e odiar o irmão. Não tem como amar o irmão e odiar a Deus, porque você não vai saber amar o irmão se você não ama a Deus. É no amor e na relação com Deus que a gente aprende a amar as pessoas, né? Então, quem odeia Deus não consegue amar de forma plena, de forma profunda o irmão, porque é só Deus que pode, em nós, nos ajudar a amar as pessoas, porque só Ele é amor, né? Então, Ele é o próprio amor, Ele é a encarnação desse amor em Jesus Cristo, por exemplo, né? Então, quando Ele fala assim, não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, versículo 30, né, capítulo 4. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então, talvez toda essa pandemia, minha esposa tem falado isso, minha esposa Carol, eu tenho pensado bastante sobre isso. A gente não está conseguindo ter muito contato com os nossos irmãos, com as pessoas. A gente está tendo mais contato com as pessoas da nossa família, né? Com toda essa quarentena, esse afastamento, esse isolamento social, de termos que ficar em casa, né? O máximo que a gente conseguir, claro, para quem pode. Isso tem nos afastado de alguma forma, pelo menos presencialmente, das pessoas. Será que isso não é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximarmos dele? Porque, por exemplo, eu faço trabalho com morador de rua há 15 anos. E às vezes eu caio no engano de que eu fazendo as boas obras com os moradores de rua, eu não preciso ter tanto contato com Deus. É uma coisa sutil, não é uma coisa consciente, mas às vezes pega isso a gente. A gente acha que por estar fazendo algum bem para as pessoas, para o outro, eu já estou fazendo alguma coisa para Deus e eu não preciso tanto dessa relação com Deus. Isso é um engano sutil e perigoso, né? A gente precisa ficar muito atento. Então, o outro importa, mas Deus importa ainda mais. Talvez a gente está tendo uma oportunidade, uma chance que Deus está nos dando de estreitar o nosso relacionamento com Deus. Uma sociedade que Deus deseja, uma sociedade onde pessoas queiram
ou amem a Deus acima de todas as coisas. Não é Deus acima de tudo, mas é amar a Deus acima de tudo. Deus não vai estar acima de tudo, porque não é necessariamente nós que vamos conseguir fazer isso. É a ação de Deus na sociedade e são as pessoas que se abrem para Deus na sociedade. A gente não pode fazer isso à força. A gente não pode impor isso. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se o outro não vai amar a Deus, a gente não tem como fazer nada de uma forma objetiva. A gente pode orar, aconselhar e se pôr à disposição. Então, uma sociedade que Deus deseja é uma sociedade onde a gente consegue discernir os valores da sociedade, discernir os nossos valores, os valores de Deus, uma sociedade que está disposta a ter uma mudança de dentro para fora e é uma sociedade onde entende que o outro importa, mas Deus importa ainda mais para nós. Espero que essa palavra possa fazer morada na sua vida, que a palavra de Deus, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus que foi lida aqui, que espero que vocês também estejam acompanhando, possa trazer mudança de dentro para fora na sua vida. E que Deus abençoe a você e a todos nós na nossa sociedade. Amém.
Queremos agradecer a presença de todos nessa noite, também da banda, né, que participou da nossa igreja, o Éder, o Júnior, a Lorena, e que possamos ter uma boa semana e que você volte na próxima, nesse mesmo horário, participando do nosso encontro para celebrar. Muito obrigado e até lá!